Olá, David. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Gabriel e eu vim trazer para você o nosso quarto dia em cima das análises de criptomoedas. Então, vou falar um pouco sobre o Bitcoin, sobre os resultados desse movimento que estávamos esperando e vou trazer também sobre notícias de dados on-chain. Deixa eu fechar a janela. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, vou trazer aqui na Binance o gráfico do Bitcoin. Primeiro vamos falar sobre o Bitcoin, vamos entender um pouco sobre os dados on-chains também. Então, hoje eu fiquei essa madrugada olhando o gráfico, né? Virei aí o dia, a madrugada, olhando, né? Atento a esse movimento do Bitcoin. Então, o que aconteceu? Hoje, o Bitcoin ele teve uma queda livre, né? Uma queda que a gente denomina como ela é acentuada, ela não é orgânica, tá? Então, todo o movimento que ele é acentuado, existe, a gente dá o que é o panic sell, né? O medo, é o pânico generalizado, então as pessoas começam a vender, aceitando prejuízos, tomando posições um pouco impulsivas, né, nesse mercado. E é nesses momentos aonde devemos nos beneficiar, tá? Então vou trazer pontos importantes aqui no gráfico diário, tá? Em primeiro lugar, vamos retomar aquela análise do fundo, representando aqui a linha vermelha. Temos aqui a linha vermelha, deixa eu confirmar se está gravando. Está gravando. Linha vermelha, né? Pego aqui a resistência, o suporte, pego a abertura do candle vermelho e vamos começar a fazer os desenhos em cima destas regiões, tá? Então, temos aqui o Bitcoin, ele ainda não conseguiu superar a nossa resistência da tendência de alta, ele nem chegou próximo de tocar, ele só parou na nuvem e fez o movimento de retomada. Então, o que acontece? Ontem, né, como estávamos conversando, ele chegou a fazer um toque em cima do suporte, né, segurando a região ali. Só que hoje, né, no dia de hoje, a virada das 9 horas até então, ele acabou confirmando uma queda com um pivô, né? Quando o candle ele rompe mais de 75% da região inicial, da onde ele iniciou, né, onde ele começou, ele dá o nome de pivô, tá? Por exemplo, no dia 28 de julho aqui, tínhamos um suposto pivô de alta, por ele ter rompido mais de 75% da região, ele apresentou esse pivô, ele veio testar a região do pivô, que seria a mínima aqui do pivô, e ele conseguiu buscar a ascensão. Porém, ele acabou sofrendo essa resistência e veio testar fundos novamente. Então, o que está acontecendo? O Bitcoin, no gráfico de um dia, né, temos aqui a nossa tendência de baixa, temos a zona neutra e temos a nossa tendência de alta aqui, tá? Então, o Bitcoin ele saiu da tendência de alta, ele conseguiu romper o suporte da tendência de alta, então agora temos uma resistência da zona neutra e temos um suporte da zona neutra aqui. Então, o Bitcoin ele pode vir continuar a fazer o seu Smart Money, né? O que é o Smart Money? Lateralizar nesta região, subir e vir testar o fundo, mas desta região que eu acredito até o fim do ano ele não passa, tá? Ele pode vir testar aqui nos próximos dias também, mas eu acredito muito no Smart Money, é o padrão do Bart Simpson, né, que é muito conhecido nas análises gráficas de cripto. Então ele tem esse movimento para realizar. Ele vai vir testar de novo essa resistência. Se essa resistência for furada, maravilha, vamos ter a retomada de alta, um pouco perigosa pelo fato de ele estar contra a nuvem, tá? A nuvem verde representa tempos ruins, né? Quando ele tem esse rompimento na nuvem verde. Agora, se ele conseguir recuperar antes da nuvem verde aqui, podemos indicar uma retomada de alta, tá? Mas um pouco perigosa pelo Smart Money. Estou entendendo sobre essas características do Bitcoin. Vamos passar para o gráfico de 4 horas. Vamos apagar esses desenhos, vamos deixar somente as linhas amarelas. Tá? Vou apagar aqui as linhas. Opa.
Então, o Bitcoin, aqui no gráfico de 4 horas, mantendo aquele mesmo desenho que havíamos feito no dia de ontem, ele confirmou o nosso rompimento aqui, nesta estrutura, né, onde rompeu a nuvem mais a tendência de baixa. Lembre que aqui ó, temos a tendência de alta, a zona neutra e a tendência de baixa. Tá? Então ele confirmou exatamente neste movimento. Então o que devemos fazer aqui? Pega a proporção de dois canais, inicia o trade, né, que seria a venda, nesta base da onde começou o candle, né, e encontramos o nosso Take Profit 1 aqui, é a nossa defesa, nossa famosa defesa. Tá? E o que aconteceu? Ele deu o Take Profit 1, só que ele já rompeu direto, apresentando aqui o Panic Sell. Né? Muitas pessoas alavancadas nessas regiões acabaram sendo liquidadas ou até mesmo saindo no 0 a 0. Tá? Quem não realizou lucro na parte superior acreditando em todo o movimento, né, acabou saindo aí sem dinheiro. Tá? E ele acabou rompendo ali o nosso Take Profit 2, que são duas expansões desse canal. Agora, o Bitcoin ele vai continuar brigando. Deixa eu pôr essa linha aqui amarela, que ela representa 4 horas também. Continuar brigando neste candle, nesta região, como um movimento importante. Caso o Bitcoin ele confirme agora, a 1 hora da tarde, este rompimento, tá? Ele pode vir sim testar o terceiro nível do H4, que representa também o nosso suporte da zona neutra. Tá? Então temos uma região de Panic Sell, como eu havia dito. O gráfico ele está caindo muito acentuado, isso não é orgânico, né? Então já abre interesse para as baleias ou as instituições fazerem a retomada, e tendo que os pequenos investidores acabam comprando mais caro da onde venderam, né? Então é a famosa troca de mãos, a gente dá o nome de troca de mãos, né? Então temos aí um movimento importante, entendendo no gráfico de 4 horas a ascensão de queda sim, confirmada conforme planejamos. No gráfico de 1 hora ainda não temos um setup confirmado, o que mostra para nós aqui no gráfico de 1 hora, vou apagar as linhas amarelas para não ficar confuso e vou desenhar linhas verdes agora em cima destes movimentos. Tá? Então no gráfico de 4 horas já podemos começar a fazer regiões importantes. Tá? Quais seriam essas regiões importantes? No gráfico de 4 horas, a nuvem já está apresentando um período vermelho, né? Já veio os tempos de sangue, já aconteceu nesse período, e já está começando a ter a retomada de recuperação. Tá? Então como vamos fazer uma operação em cima desta região para confirmar esse movimento. Tá? Temos aqui ó, uma região onde o Bitcoin, no gráfico de 1 hora, ele conseguiu segurar. Opa, então se ele conseguiu segurar aqui, né, que seria um toque e um teste na mesma sequência, confirmando também com esse movimento, a gente pode definir esta região como um suporte. Tá? Esse é um novo suporte, vou deixar em linha verde para representar outro tempo gráfico. Tá? Então se eu marquei o fundo da região, eu vou marcar o topo. Né? Se é pavio, no fundo, corpo em cima. Se é pavio em cima, é corpo embaixo. Tá? Então vamos marcar o fundo do pavio, né? O padrão que eu gosto de utilizar sempre o pavio no fundo e o corpo em cima deste movimento. Então temos aqui uma tendência de baixa, né? Um canal onde o Bitcoin ele tende a segurar esse movimento. Muito importante entender isso. Tá? Temos aqui agora no canal superior, né? Que é o canal, é a soma do suporte mais a resistência. Então temos aqui a nossa zona neutra, onde o Bitcoin ele pode ficar brigando nesta região, e temos aqui a nossa tendência de alta, né, que é a nossa TA. Então temos TB, ZN e TA. Nossa tendência de alta, o Bitcoin ele tende a romper essa tendência de alta a partir do período de 20 de agosto. Então no dia 20 de agosto ele representa amanhã. Então hoje ainda vamos ficar sofrendo essas oscilações de gráfico vir buscar topos maiores,
lateralizar, cair, testar fundos. Ele vai ficar nesta oscilação, tá? Ele pode vir apresentando esses padrões, tá? Não significa necessariamente que ele vai fazer esse movimento, tá? Só uma explicação aqui sobre uma compreensão sobre o time do gráfico. Muito difícil de fazer essa retomada de alta assim, tá? É algo que não podemos ficar já imaginando isso, né? Isso não é óbvio. A gente sempre trabalha com o que seja mais óbvio no mercado. Então, para a semana, né? Como estamos vendo aqui, temos um candle muito grande vermelho. Então, há sim uma possível retomada até a zona neutra do gráfico de uma hora, que seria a região dos seus 22 mil dólares ali, ou 22.400. É onde realizamos o nosso Take Profit 1, que foi a defesa do gráfico de 4 horas. Tá? Então pode acontecer sim uma retração ainda essa semana. E então vamos aguardar para ver, né, esses movimentos, entendendo mais sobre ele. E bom, falando sobre o Ethereum, né, como vimos ontem, tínhamos ali um índice de alavancagem absurdo no Ethereum e aconteceu a liquidação dessas pessoas que estavam muito alavancadas, tá? Acreditando na história do merge do Ethereum. Então é importante entender que esse movimento ele é clássico. Olha que lindo esta análise, tá? Lembra que eu falei para você que quando esse setup ele rompe a tendência junto com a nuvem, ele inicia o ciclo, tá? E esse ciclo ele foi concluído, né? Nós, se tivéssemos operado somente o setup dos 3 movimentos, já teríamos realizado a venda antes de acontecer o movimento, porém quando aconteceu o movimento, seria, claro, um stop mais longo, né? Um stop, ele seria aqui, ó, um stop mais longo, perto do alvo, porém com uma assertividade muito grande, tá? Então tá lá, ó, 2 canais, alvo 1, cravado, beleza? Teríamos feito uma defesa aqui e ele vai continuar fazendo essa ascensão para chegar no nosso suporte anterior do movimento, tá? É interessantíssimo isso. Temos um pivô aqui, então essa região ela é muito disputada, de 1.652 dólares. Tem muitas pessoas de olho nesta região, então é importante entender isso. No gráfico de uma hora, o Ethereum ele ainda está numa tendência de alta, tá? Por estar num movimento de rompimento da nuvem junto com a retração, né? Isso é apenas um novo ciclo de alta, né? O mercado ele nunca sofre uma tendência, ele nunca busca uma tendência de forma íngreme, tá? Ele nunca vai só subindo, mas para ele subir, ele tem que ter repiques de baixa, né? Que seria alta, correção, alta, correção, alta, correção, alta, correção, para depois começar a oscilação e começar a alta de novo, tá? Então é clássico, tá? Não é normal acontecer velas grandes. Quando tem velas grandes é um pouco perigoso no mercado, pelo fato de trazer esse pânico ou medo, né? Ou até mesmo, pensando ao contrário, em altas, ganância, pensando muito em ganância, né? Pessoas entrando aí, colocando mais dinheiro, enfim. Então é importante. Estamos numa região de pivô também, o Ethereum, então ele tende a brigar sim com essa região. Porém, se ele vir a perder esta região, o que vai começar a acontecer? Topos vão ficar menores que topos anteriores e fundos maiores, apresentando, de acordo com a teoria de Dow, o início de uma reversão de tendência. Então uma tendência ela só é confirmada quando a anterior deixa de existir, tá? Então se saímos de uma tendência de alta, ele vai virar uma tendência de baixa. Entendendo sobre o Bitcoin e o Ethereum, né? Vamos entender agora um pouco sobre as notícias de hoje, olhando dados on-chain e se baseando um pouco nas notícias. E depois eu vou trazer aqui para você também uma notícia importante que eu deixei separadinha para o final. Tá? Em primeiro lugar, vou trazer aqui o Bitcoin. Né? O Bitcoin, estamos vendo aqui liquidações em long, né? Pessoas que estavam em long. Chegamos ali hoje, vou pegar aqui, ó, uma referência do início.
Hoje aconteceu uma liquidação de 3 bilhões de dólares, tá? Ou mais 21 bilhões de dólares, me desculpa. E temos ali um total de mais ou menos 3 mil bitcoins perdidos nessa alavancagem, tá? Então, a corretora ou algum desses players aí, né, tanto DEX, né, contratos descentralizados, acabaram se beneficiando dessa alavancagem dessas pessoas, perfeito? Então, o long teve muitas pessoas sendo liquidadas, mas o mais interessante foi no gráfico do Ethereum, que foi assim absurdo, aonde as pessoas estavam muito alavancadas, tá? Temos ali um total então de 52 mil Ethereums perdidos nesse long no período de hoje, né? Não necessariamente que aconteceu no preço, mas existiam movimentos de pessoas que estavam no long lá em cima, pessoas de movimentos anteriores, então teve uma liquidação grande aí no Ethereum, tá? Isso é importante entender. Pensando em valores de dólares aqui, né? No dia 11 de agosto já aconteceu uma liquidação muito grande no Ethereum. Lembrando que isso aqui eu acredito que está um pouco bugado, tá? Porque estão se referindo aqui a 11 trilhões de dólares. Esse dado da CryptoCurrency deve estar um pouco alterado, né? Sofreu um bug aí. Então é importante entender isso. Porém, o que eu quero trazer também aqui é que o interesse dos endereços das exchanges, né, a demanda do Bitcoin, ela está caindo, né, a reserva de Bitcoin das exchanges. O que significa então? Que as pessoas estão tirando esse dinheiro da exchange e já estão colocando na sua carteira de hold, tá? Então é possível um movimento de lateralização agora, porque as pessoas não têm interesse em vender seus bitcoins agora, eles tiveram interesse lá em cima nesse movimento. Então é massa entender um pouco sobre esses dados on-chain, né? Isso aqui estamos nos referindo ao Ethereum, tá? Vou trazer sobre o Bitcoin aqui também, que você vai ver que é um ponto interessantíssimo, onde caiu muito, tá? O preço a quantidade de Bitcoin das exchanges, as pessoas estão tirando de lá e já estão atribuindo hold, né? E vamos ver aqui um pouco sobre... Opa, deu uma travadinha. Aí, voltou. Então vamos ver aqui um pouco sobre... Cadê? Flow Indicator. Isso. Cadê sobre as stablecoins? Ah, não, em derivativos. Derivativos aqui. Open Interest. E vamos entrar nos stablecoins. Então... Opa, travou. Vou pegar sobre o Tether aqui, então. Aqui, só um minutinho que deu uma travadinha aqui, ele não está querendo apresentar para nós. Certo, bom, dá pra gente entender um pouco sobre isso também aqui, que fica mais fácil. Então, as pessoas que estavam, a maioria das pessoas que tem essa demanda de compra dos bitcoins, né, que são os founding rates, eles estão negativas novamente, voltou ao ciclo negativo, né? Então há um melhor movimento de compra novamente, né? Esses movimentos anteriores que as pessoas estavam positivas, né, já começou a ficar negativo novamente. Eu queria trazer sobre o Open Interest aqui, sobre as stablecoins, que bom, tá travado, vou ter que te mandar depois, tá? Quando o gráfico ele apresentar aqui novamente para nós. Bom, então entendendo um pouco sobre os dados on-chain, o Bitcoin está no melhor momento para compra agora de novo, né, novamente. Antes ele estava um pouco perigoso,
por ter muitas pessoas alavancadas, acreditando em uma alta de ascensão, né? Mas o cenário não está muito positivo. Então, vamos trazer aqui agora as notícias. A primeira notícia que eu venho trazer aqui é do CoinTimes, onde o CEO da Coinbase prefere encerrar o serviço de staking de Ethereum e se curvar ao governo, né? Então, o que acontece? A Coinbase ela é uma das maiores exchanges de big players, né? E como ela apresentou isso essa semana retrasada para os clientes fazer staking da sua plataforma, o governo começou a manipular, né, essa questão dos impostos, né? Lembrando que o Coinbase tem taxas absurdas aí. Então, lembrando também, né, que é só para instituições, né? O certo é instituições utilizarem da Coinbase para fazer isso, pois são compras muito grandes, né? E então a Coinbase ela prefere encerrar esse ponto do staking de Ethereum pelo fato desses contratos de juros que tem em cima, né? Então cabe ao cliente, as instituições tomarem suas decisões particulares, não dentro da corretora. Então isso é importante também entender que o mercado ele traz, quando a corretora promete algo, não entrega aquilo, existe um fundo em cima desse movimento. É bem legal entender isso. Tem muito junção de várias coisas indicando essa queda nas criptos, tá? Segunda notícia importante aqui que eu queria trazer, que é o Mercado Livre lança Mercado Coin, um token dentro da rede do Ethereum, né, ERC20. Lembrando que esse token do Mercado Livre ele será usado para o mercado pago, então podendo usar ali, ganhar cashback, fazer até pagamento de contas usando o Mercado Coin, mas isso eu não indico como algo bom. Por quê? Porque isso é uma tentativa do Mercado Livre se reestruturar no mercado. Lembrando que o Mercado Livre é muito bom, sim, eu já utilizo o site, porém como investimento eu não acho algo legal, tá? Por quê? Porque para você investir você tem que entender um pouco sobre o fundamento da empresa, né? Entender os seus propósitos. E o Mercado Livre ele não traz a questão do ESG, né? No meu ponto de vista ele não faz parte dessa nova geração de investidores, né? Então no próprio gráfico aqui do Mercado Livre, junto com a queda dele, né? Esse declínio do ano passado até agora, vem indicando muitas coisas que esse não é uma boa opção entrar investindo nessa moeda, tá? Mas é uma notícia legal para você entender que não é porque uma empresa fiduciária criou algo que ela deve ser visto como bullish, né? Um exemplo do Facebook ter criado o Meta, eu também não acredito muito nisso. Então, temos aí, né? Explica, tá vendo no próprio gráfico semanal aqui do Mercado Livre que ele não vai conseguir, uma tentativa frustrada, né, do Mercado Livre ter novas capitalizações, mas eu não vejo potencial em cima disso, tá? Então posso fechar aqui e vamos fechar o gráfico do Mercado Livre também. Então, próxima notícia: mineradores já venderam mais de 6 mil bitcoins em agosto, ou seja, com essa queda do Bitcoin até nas próprias ações do SP500, né, principalmente para os investidores internacionais, o Bitcoin ele não está sendo muito útil na sua questão de Proof of Work, né, que seria a mineração. Então, o Proof of Work ele não está pagando bem, infelizmente, assim, para as pessoas que começaram aí nos últimos 2 anos, não está tendo tanto lucro quanto esperavam, né? Acabando ficando ali no 0 a 0 ou até num prejuízo. Então é importante entender isso. Então os big players estão despejando os seus bitcoins no mercado, fazendo também junto com essa queda das criptomoedas, tá? Importante entender isso. Eu sempre bato na tecla que os mineradores eles são a primeira porta do Bitcoin. A gente tem que sempre olhar essa questão dos holders das minerações, né? Não só das instituições, e tomando as decisões melhores aí para os próximos dias. Lembrando que quando os mineradores estão despejando,
consequentemente a dificuldade do Bitcoin ela vai ficando mais tranquila, né? Então vai tendo maior quantidade de Bitcoins vindo para os mineradores que estão ficando nesse ponto e vamos seguindo aí conforme o andar no mercado, né? Próxima notícia, BISC do Monero lança a primeira versão da plataforma para teste, né? Para você, David, acredito que você já viu, né, sobre a BISC. A BISC foi a primeira plataforma ali de P2P do Bitcoin, onde você anunciava, você estava vendendo Bitcoins e as outras pessoas compravam dentro dessa plataforma, fazendo ali o nosso P2P sem precisar de usar exchanges, tá? Então a BISC agora do Monero surgiu, lembrando que o Monero, o dono dele é o Nicolas van Somberheim, né? Ele foi um dos primeiros criadores dessa questão da privatização das suas carteiras ou até dos seus endereços. Então isso é importante, ele é um marco importante na nossa geração das criptomoedas, né? A Monero, ela já foi muito utilizada, ela já foi também teve bastante preconceito em cima, mas ela está dando a volta por cima, fazendo alguns outros pontos aí, tendo a sua ascensão novamente ao mercado, né? Ativos bem fundamentados tendem a subir com o longo do tempo, né? Não importa o tempo, o que importa é o seu fundamento. Então a Monero ainda continua com ótimos fundamentos, então é uma ascensão que eu vejo aí maravilhosa para os longo prazo, tá? Bom, sobre isso, o que eu queria trazer que mais importante seria essas notícias, tá? E eu queria também trazer uma analogia aqui sobre, vou pegar o pente aqui, sobre a ascensão no mercado, né? Quando uma pessoa ela está entrando no mercado, ela sempre está em uma base, tá? E o que acontece com essa pessoa? Ela está estagnada e aí ela aprende sobre algo no mercado. Então ela aprendeu algo sobre o mercado e aí ela executa esse movimento. Só que o que acontece? Ela pode se dar bem no início? Sim, ela pode se dar bem. Mas a maioria das vezes ela não se dá bem. Ela acaba perdendo ali ou fazendo algum errado e ela tem esse declínio. Não significa que ela não está perdendo a aprendizagem, tá? A aprendizagem ela é sempre contínua, né? Você nunca desaprende algo, você sempre aprende coisas novas. Então, mas a escala do sucesso ela vem de acordo com o longo prazo, né? Você vai, acerta de novo, você estagna, aí você lateraliza, aí você aprende algo novo, você vai evoluindo, aí você tem um declínio, que é a nova aprendizagem, aí você sobe, aí você estagna, aí você continua, aí você cai, aí você sobe. Então ela vai sendo em busca de ascensão. Então a gente tem que entender bastante sobre o período do meio termo e do termo mais longo, né? Entendendo mais sobre meio prazo e longo prazo aí, médio prazo, né? Então entendendo sobre esses movimentos, né? É a mesma questão do Bitcoin, tá? As pessoas iniciaram no mercado, né? Um exemplo, 2 anos atrás, elas pegaram essa ascensão, viu subir, caiu com a aprendizagem, voltou para a estaca zero, teve uma nova aprendizagem, caiu de novo, teve a estaca zero, aí teve uma nova aprendizagem. Então, de acordo com o Bitcoin na escala da aprendizagem, nosso próximo passo é ascensão, tá? Então, vamos focar nesse movimento e acumular, não tomar posições muito arriscadas também, igual eu me refiro aos alunos, né? Não deposite todas as fichas de uma vez. O cenário do Bitcoin é igual um cenário de guerra. Não adianta você ir para a guerra, o sistema ele te entrega tantas munições, né? Por um exemplo, você tem 30 munições e você vai para a guerra com a sua arma, né? Um exemplo no gráfico. E aí você foi para a guerra com a sua arma, o que acontece? Você vai encontrar outros inimigos que têm balas também para atirar contra você, certo? São as nossas quedas do nosso dia a dia, né? Não adianta no primeiro inimigo você descarregar todas as suas balas no inimigo. Por quê? Porque aquele inimigo ele não vai ser o único e ele não vai ser o último, tá? Então, se você descarregar tudo de uma vez, você não tem bala pro resto da guerra.
que é a nossa guerra do dia a dia, certo? Então, se você descarregar tudo de uma vez, você tem que ficar deitado no chão esperando cair mais munição para você ou esperando alguém vir te ajudar, que isso não é muito legal, né? Assim, pensando em estrutura para o seu dia a dia, né? Então, entendendo que sobre o Bitcoin, a gente não pode depositar todas as fichas de uma vez. Perfeito? Bom, então eu encerro aqui a nossa analogia do dia de hoje, da sexta-feira. Hoje à noite eu vou trazer mais notícias para você em cima dessas análises do Bitcoin para entender sobre como vai ser o fechamento da semana, para a gente já poder iniciar a outra semana de forma maravilhosa aí. Beleza? Muito obrigado, David. Um bom final de semana para você e tudo de bom. Até mais.